da tua palavra, Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Amém. glória. Obrigado, meu irmão. Amém. Então, vamos pelo último capítulo que compõe essa série, né, de 3 domingos, agora o terceiro, sobre o Reino de Deus. É muito bom a gente entender como que funciona, esse funcionamento que Deus quer da gente. É fantástico. Desculpa, é Mateus 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos tentar o capítulo inteiro, né? Vai ser o último capítulo que a gente começou no 8. A gente começou no 8, fizemos o 9 de domingo passado, esse domingo vamos fazer o 10. E na verdade é muito bom porque a gente já tinha eu já tinha pregado uns meses para cá, o Sermão no Monte, né? Que é os 5, 6, 7. Hoje a gente fez, agora esses 3 domingos a gente está fazendo a sequência, que é, depois ele está falando justamente do Reino de Deus, como que funcionam os milagres, como que a gente tem que ser para poder gozar dos princípios do reino, né? Então vamos começar já. Então, capítulo 10 de Mateus, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Agora, só antes de ler os nomes, quando vocês se lembram que eu tinha falado que este evangelho ele não é cronológico. Ele não vai, ele é o Mateus ele junta as coisas por assunto, na verdade, e não na cronologia dos acontecimentos. Se a gente vê, se a gente volta um pouquinho no capítulo 4, a gente vai ver quando ele escolheu os discípulos, quem ele escolheu. Então, nesse evangelho, ele não relata, Mateus, a escolha, o fato, quando ele foi escolher todos os discípulos. Ele só nomeia os 12 discípulos, né? Em outros evangelhos está escrito bem como que ele escolheu todos eles. Então aqui ele fala, primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Isso é quando ele escolheu eles, no capítulo 4, no versículo 18. Depois Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. São esses quatro, se a gente lesse lá esses quatro discípulos, se a gente vai ler lá no 4, a gente vê que são todos pecadores. São casais de irmãos, né? O Simão, que é o Pedro, ele é irmão do André, os dois estavam pescando. Um pouquinho mais para frente, aí está escrito assim, ele estava andando lá na beira do lago ou do mar, dependendo como está denominado. Aí ele veio mais para frente, o Tiago e o João, ele chamou eles também. Então, esses quatro, na verdade, eles foram chamados quase juntos. Né? E quando ele fala primeiro Simão, que é o Pedro, ele não está se referindo, como muitos falam, que ele era o Pedro, o grande discípulo, né? E depois apóstolo. Não, ele está simplesmente falando que primeiro ele escolheu ele, mas não porque ele é melhor que os outros. É como Wagner tinha lido, acho domingo passado ou outro, teve os ministérios, né? Os cargos, assim. Não, lá era ministério onde ele veio. É primeiro os apóstolos, depois tal, depois tal. Não é porque apóstolo é mais importante que os outros. Não tem nada a ver com importância. Tem uns que gostam de denominar até hoje apóstolo, então não tem mais, porque eles acham que eles são que é um cargo mais que o maior dos dons ou dos
dos servos dentro dos ministérios. Isso não é verdade. É simplesmente porque apóstolos, naquela época, eram os primeiros porque eram eles que recebiam para constituir a igreja. A gente lê isso nos Atos. É por isso que são os apóstolos. Depois, uma vez a igreja constituída, não tem mais. É como profetas, igualmente. Aqui é a mesma coisa. Em 1 Pedro, não é porque, como algumas religiões falam, foi construído em cima de Pedro, porque é Pedro, é que a igreja terá... Tem nada a ver isso. Porque a gente vê, por exemplo, que mais para frente ele fala com João, o apóstolo João, o discípulo, é o mais amado do coração dele. É meu amado, mas é o João, não o Pedro. O Pedro era meio sanguinário também. Não é? Às vezes estava... Ele 3 vezes. Entendeu? Ele tinha muito sangue quente. Então, tem nada a ver. Isso todo mundo, eu acho que todos os discípulos sempre tiveram a mesma importância. Aí depois vai o Filipe, o Bartolomeu, o Tomé, que mais para frente a gente sabe, que ele não acreditou que ele tinha ressuscitado, ele queria ver, o Tomé, ele precisou enfiar a mão no furo da lança para crer que era Jesus ressuscitado. O Mateus, o próprio aqui que está escrevendo, que era cobrador de impostos, o Tiago, o filho de Alfeu, o Tadeu, o Simão e o Judas, o Iscariote, esse que traiu Jesus. Aqui, desses dois Tiago, não tem nenhum que é o Tiago que escreveu a carta, a epístola, quer dizer. Quem escreveu o Tiago, que é o irmão de Jesus, irmão de Judas também, que escreveu também uma epístola, eles não são, nenhum dos dois, são discípulos de Jesus. Eles eram os irmãos de Jesus que naquela época não tinham se convertido, não, quando Jesus estava vivo. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciam que o reino dos céus está próximo. Curam os doentes, ressuscitam os mortos e purificam os leprosos. Vamos ver se... Expulsam os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Eu vou só desenvolver um pouquinho aqui. Ele está falando, não vão aos gentios nem aos samaritanos. É estranho, isso? Vindo de Jesus. Ele fala, não vá anunciar as boas novas para esse pessoal lá, não. Parece que eles não merecem. Não é que eles não merecem. Naquela época, realmente eram rebeldes. Ele fala, vão antes. Não quer dizer, ele não está falando daqui de uma coisa definitiva. Ele fala que antes. Não, a gente vai cuidar. Está subentendido, na verdade. Porque quando ele fala de antes, então quer dizer que vai ser depois, vai ser eles. Se esses são antes. Então não é uma coisa definitiva. Mas a gente tem que entender que tinha uma rixa entre os samaritanos e os de Judá. Os samaritanos eram duas tribos que era Efraim e mais uma outra, não me lembro, você lembra? Da outra. Eles eram descendentes dessas duas tribos. Aqui ele está com quem é descendente de Judá. Esses outros fazem parte de Israel. Teve uma dissensão entre Israel, entre tribos, é a tribo de Judá. Por quê? Porque Israel, segundo os de Judá, eles não ficaram muito fiéis a todos os princípios de Deus. Principalmente quando, por exemplo, queriam reconstruir o templo. Aí, era na deportação, quando eles voltaram da deportação de Babilônia, começou ali essa rixa, na verdade, entre Judas e o resto. Judas queria reconstruir o templo, e Israel, que estava meio fora dos preceitos de Deus, eles queriam ajudar
os de Judá para reconstruir. Só que a tribo de Judas, que teve justamente todo esse incentivo para reconstruir, ela não quis que eles ajudassem. Aí eles ficaram meio zangados. Veio daqui, né? Essa coisa de. Eram justamente essas duas tribos, de Efraim e de Manassés. Era Manassés e Efraim, que são. Que os samaritanos são descendentes deles. E são eles que deram esse conflito entre eles. É por isso que Jesus, como eles estavam conflitando, ele falou, não, vocês não vão lá não. Porque eles ficaram assim com o coração endurecido, então eu não quero. Eu quero que vocês vão antes anunciar no povo de Judá. Aí vão anunciar que o reino de Deus está próximo. O que a gente entende com o reino? Por que o reino de Deus de repente estava próximo? Antes eles também já adoravam a Deus, não é? Porque lá Jesus ele tinha acabado de enviar os 12, ele estava acabando de enviá-los, ele não tinha enviado ainda. Então, os 12 era uma primeira vez, uma missão nova, hein? Então, ele fala assim, agora vamos falar que o reino de Deus se aproximou. Como assim? A gente sempre orou com Deus, a gente sempre teve Deus, porque Ele mesmo era o reino de Deus. A nova aliança era a salvação. É isso que a gente tem que entender, que eles iam anunciar. É o que a gente viu hoje de manhã na escola bíblica, que quando a gente é religioso, como eles eram, os fariseus, eles eram só religiosos. Eles não tinham o Espírito Santo para entender a palavra. Então, quando a gente não entende pelo Espírito Santo a palavra, a gente não compreende as coisas. Então, quando ele fala agora sim, vocês vão, através do Evangelho, receber o perdão de seus pecados. Agora sim, o reino de Deus se aproximou de vocês. E vocês vão ter a oportunidade de ser salvos. Vocês não tinham antes, vocês só eram pecadores, não conseguiam cumprir todos os preceitos da lei. Curam os doentes, o que eles nunca tiveram oportunidade de ver e fazer antes. Será que alguém ia lá e curava os... Não. Mesmo João Batista, ele estava anunciando o arrependimento para ser salvo depois, mas ele não tinha assim cura, somente quando era diretamente de Deus, para um rei, para um profeta, ou algum profeta escolhido. Mas lá era para todo mundo, era para os discípulos fazer isso. É com todos. Curam os doentes, somos nós, hein? Hoje. Ele está falando para nós. Vão anunciar que o reino dos céus está próximo. Cura os doentes, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos e expulsam os demônios. Vê a diferença. Purifica, vai para curar a doença, curar a enfermidade e purificar leprosos. Vê como a coisa é diferente. A lepra aqui era vista como uma coisa impura, tipo uma maldição, hein? Assim. A gente pode, eu estou imaginando, que a gente pode assimilar isso a doenças transmissíveis. A lepra era altamente transmissível, você acabar morrendo, perdendo os membros. A Miriam conviveu com um leproso, então nunca vi nenhum leproso. Não, acho que não sei, pelo menos. Mas ele faz uma grande diferença aqui. Ele fala de purificar os leprosos. Então, quando a gente tem alguma coisa contagiosa, a gente pode realmente orar para uma purificação. Entender que essa coisa não é realmente do capeta. Não são como enfermidade que a gente nasce, como uma enfermidade que depois, como ele fala em outros lugares, que a gente é curado. Por quê? Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus ser manifestada. Não. Lá parece que é uma coisa, vão lá e purificam, porque eles receberam algum tipo de maldição, mas diretamente do diabo, não que seja hereditário.
Não tem nada disso. Mas é uma coisa, uma obra de purificação. Não, não uma dor de garganta, não uma, a gente tem que fazer essa diferença. É o mais importante aqui. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. A gente não recebe do Senhor de graça tudo, a salvação principalmente. Então deem de graça. Agora, o importante aqui, não levem no cinto nem moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Nada. Não leve nem um dinheiro. Não leve uma bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, não, nem uma roupa para trocar, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Isso que é o grande para muitos religiosos. Aí eles falam, não, porque em outras traduções ainda está escrito quem trabalha merece seu salário. Só que aí, aqui pelo menos já está é sustento. Já é uma coisa mais cabível ao ministério. Né? Que o ministério que a gente. É que se a gente tem que dar de graça, não é para ser pago, então. Não é? Então, só que aí você vai ver nos textos mais antigos, mais originais, por exemplo, na própria Bíblia católica, em latino, está escrito quem trabalha merece seu alimento. A palavra que está lá é a mesma que em italiano. Eu esqueci agora, eu tenho aqui, você até passar a tradução aqui, né? A gente ainda não com a TV ligada. Ó, eu vou pôr aqui. Eu traduzi diretamente, depois eu traduzi a palavra cibo. Ó, aqui está escrito em latino, hein? Que é a primeira versão que foi traduzida. Então ela foi traduzida mais fiel, de uma maneira mais fiel possível. Dignos, esse cibo, em italiano hoje ainda quer dizer alimento. Então, pois o trabalhador é digno de seu alimento. Só que depois é conveniente para muitos de traduzir, calma, eu mereço um salário também. Eu estou trabalhando, como qualquer está escrito. Só que não é isso. É realmente o alimento. E a gente vai entender isso agora mesmo, nos próximos, que realmente é isso. Não é para a gente ganhar a vida. A gente vê que nossa vida com a palavra. Isso a gente não pode negociar a palavra contra o dinheiro, contra algumas regalias. Não. É de graça, a gente vai receber de graça quando a gente vai se hospedar numa casa que é digna de nos receber. Uma casa que é digna é a casa que dá o alimento para o discípulo de Deus. E pronto, também recebeu um ministério no coração. Esse ministro, quando ele chega lá, ele recebe o alimento. Agora, não é para um pastor se inventar pastor, começar a comprar casas, terrenos, mandar os filhos para os Estados Unidos estudar. Isso não faz nem o menor sentido. Não menor. Sempre que entram em uma cidade ou povoado, procura uma pessoa digna e ficam em sua casa até partir. Pronto. Não era para abrir uma igreja. Não, ele não falou, vocês vão fazer lá, vão abrir um templo, vão construir um templo, a cidade inteira vai trazer dinheiro para vocês, você vai procriar lá, ter uma mulher, filhos, mandar nos melhores lugares, porque vocês merecem. Vocês são de Deus, como uns estão falando. O filho de Deus merece tudo melhor. Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo. Só que ele fala de não levar esse ouro e a prata. Ele não falou de não levar. Ele pode ser o dono mesmo. Mas ele não é para levar. Para quem tem o ministério de anunciar a palavra. E todos nós temos ele. O Paulo estava trabalhando. Você já viu aquela menina? Ela é um pouco nova, acho que ela deve ter 20 anos, que ela fala na igreja, assim. Sim, já. Já viu? Fala do iPhone, não sei o que lá. Você viu o que esse pastor fez com ela esses dias? Não?
E aí, na hora que ela foi entrar, ele falou: Ó, gente, agora eu trouxe um produto aqui para dar uma palavrinha para vocês. Porque Um produto. Aí ela cobrava, né? Ela falou que não era um produto, que ela cobrava só uma ajuda de custo. Ele falou: Não, para mim você é um produto, porque você cobra para anunciar a palavra de Deus. Ele desmascarou ela. Acho que ele fez de propósito, sabe? Com Aí certeza. ela falou, depois você olha no YouTube dela, falou Que que ela não era maravilha. um produto, que ela cobrava só uma ajuda de custo. É exatamente o texto que está aqui. A gente tem que falar, a gente tem que ter a coragem de falar. Eu publiquei hoje de manhã uma mensagem em Tito, agora eu não sei se é Tito 2, hein? Tito 2, os versículos 10 e 11. Está escrito que a gente tem que calar. Vocês têm que calar esse pessoal que está falando desviando da palavra. Tem que calar. Se você lê lá o texto, tem que calar. Não tem como. A gente não tem que admitir esse tipo de coisa. Para quem realmente é de Deus e conhece a palavra, a gente recebe esse entendimento. Então, tem que calar. Você faz parte de uma igreja, não é verdade. É de Cristo, não é. Você é um produto. É verdade, são produtos, porque eles ganham dinheiro, quer vender a palavra, viver disso. Não é assim. Não é assim. É ministério, todos os dons. Eu vou pregar. Da próxima vez eu vou pregar Tito, a gente vai ver como na carta, eu estou saindo um pouquinho disso, porque você abordou esse tema, mas é muito importante. A gente vai ver como naquela época já a igreja estava sendo corrompida. Aí o próprio Paulo começou a falar com Tito: não, mas você tem que falar lá, não pode admitir isso. Aí ele fala: você vai escolher pessoas que vão supervisar. Aí ele fala com o bispo, o pastor. Isso, esse tipo de coisa. Só que quando ele fala isso, o Tito, a gente tem que entender. Bom, não vou começar a pregar cá, Tito, mas a gente tem que entender que ele já tinha perdido o primeiro amor. Porque precisava justamente de alguns que estava vigiando e recolocando ordem, sem o Espírito Santo. O critério era ser à vista dos outros, marido de uma mulher só, filhos que não... Claro que é lógico que isso aí é, mas não tinha um critério espiritual. A pessoa não devia ser cheia de Espírito Santo, como era nos Atos, na primeira igreja. Nos Atos eles eram cheios de Espírito Santo. Isso era o critério. Quando eles escolheram os diáconos para ajudar, eles escolheram em relação ao Espírito Santo, quem era cheio de Espírito. E lá ele já não fala mais, Paulo, que eles precisavam fazer. Porque não estava. A conduta já não estava mais. Já não tinha ninguém. Mas esse é que eu vou pregar da minha filha. A menos que Deus me mostre outra coisa. Continuando aqui, desculpa. A gente estava no versículo 12. Quando entraram na casa, saudem com a paz. Como a gente faz, né? Paz do Senhor. Se o lar se revelar digno, que sua paz você leva lá, que a gente leva a paz de Jesus com a gente. É isso que a gente estava falando de Ana, que agora está no Mato Grosso. Ela foi e vai com a paz de Cristo, de Deus. Porque ela é o santuário, como a gente viu hoje de manhã, ela é o santuário do Espírito Santo. Uma coisa santa. O Espírito Santo vive nela. Ele fez morada no corpo dela. Então, quando ela chega lá, em qualquer lugar, chega a paz de Cristo com ela. Então, onde ela pisa, leva a paz de Cristo. Que sua paz permanece. Né? Se o lar se revelar digno, que sua paz permanece nela. Se não, retiram a bênção. Tristíssimo, né? Quer dizer, sai, aí a bênção vai junto. Se você não fica nessa casa, a bênção sai junto. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou a ouvir a sua mensagem, que é o Evangelho,
E tem muita gente que não quer ouvir o Evangelho, né? Muita gente. Sacudam a poeira dos pés. Ao sair, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. É triste, hein? Porque elas já foram destruídas total. Quer dizer, não tem como alguém que se recusa a ouvir o Evangelho, a ouvir a salvação do Filho de Deus, seja salvo. Não tem como. Ouçam, eu os envio como ovelhas, no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tem muitos que falam, não, a gente como cristão tem que ser um pouquinho besta, hein? O bobo, se deixa falar tudo. Ah, não, você não responde, não. Lá em Tito está escrito, cala, eles têm que ser calados. Aqui está escrito, portanto, sejam espertos, como serpentes, mas dóceis, como pombos. Né? A pomba que desceu em cima do Espírito que Deus escolheu como animal para dar a paz, né? Como símbolo de paz. Então que a gente leva a paz como pombo, mas que a gente saiba reconhecer a coisa ruim e falar quando precisa. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Eu vou continuar um pouquinho antes de desenvolver. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Olha como é importante isso. Ele está mandando a gente como ovelhas no meio de lobos. Mas também a gente não tem que ser esperto. Então, um pouquinho mais para frente, está escrito que... Eu vou continuar a ler antes de desenvolver. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Isso aqui já acontece, a gente viu. Não vou falar o nome, mas foi solto agora faz pouco tempo. Todo dia, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando foram perseguidos, escutem bem aqui, isso explica tudo que a gente leu agora. Quando foram perseguidos numa cidade, fujam para outra. Quando ele fala, vocês serão presos, vocês serão livrados aos tribunais, é tudo por causa do meu nome. É verdade. Mas está escrito, vocês vão como ovelhas no meio dos lobos, e sejam espertos como cobras, serpentes, e doces como pombas. Então, tem essa mistura das duas. Aqui está complicado para mim, tem que ser esperto. Está complicado? Está escrito aqui, então não vai na goela do lobo. Vocês vão como ovelhas no meio dos lobos. Não está falando, vocês vão ser devorados, vocês vão para ser devorados e matado, acabou. Não. Tudo bem, quem persistir até o fim não vai largar o Evangelho, como muitos faziam naquela época, e largava de verdade o Evangelho, ele se perdia a salvação. Aí ele fala, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de inteligência, de clareza do Espírito Santo. Quando foram perseguidos numa cidade, fujam para outra. Isso o próprio Jesus fez. Quando ele foi perseguido, os outros o encobriam, ele pegava o barco e fugia, ia do outro lado.
Antes que eles, quando ele sabia que eles iam pegá-lo, só da vez que ele tinha que ser pego, que ele não fugiu. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Mais uma coisa que tá explicada aqui, tem muita gente que fala, não, eu não vou voltar, a terra não se acabará, antes que todos tiveram recebido o nome de Jesus. O Evangelho tiver a possibilidade de ser salvo. A gente Fala isso, né? Já foi pregado. a gente já viu em outros lugares, né, que a gente recebeu do Senhor embarcado a noção do bem e do mal. A gente vai ser julgado de qualquer forma, que a gente esteja com Cristo ou não, que a gente tenha ouvido falar ou não. Porque está escrito que a gente sabe, não tem nem ninguém que é ignorante, ninguém é ignorante, e ninguém pode falar, não sabia, eu estava matando, é que não podia. Sabia, mesmo se ninguém falou. E aqui ele fala, mas voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Claro que ele se endereçava ao povo de lá. Mas se a gente pensa que tudo isso é para a gente, ele se endereça na gente, não quando ele fala, vamos lá, anuncia a palavra, não é para a gente fazer isso, seguir o exemplo. Então, é também para a gente, tudo é para a gente. Todos os princípios são iguais. Ele não pode falar, mas você vê, ele falava, eu sou de Israel, então era nesse tempo. Então, ele já teria que ter voltado, então, se for isso. Então, isso também não faz sentido. Então, o sentido é real, que não haverá a necessidade de todo mundo ter ouvido falar da palavra, todos os povoados no mundo inteiro, a cada pessoa individualmente, para que Jesus volte. Isso está escrito em lugar nenhum. Entendeu? O discípulo não está acima de seus mestres, e nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. Para nós é suficiente ser a imagem, imitar a Jesus, para nos tornarmos discípulos de Cristo. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda pior. Isso ele está se referindo ao que ele falou quando ele estava falando que o pai vai se rebelar contra os filhos contra o pai. Ele fala, aonde eu apareço, vai ter divisões. Em algumas famílias, aqui tem divisão, vocês têm divisões nas próprias famílias, não tem? Tem uns que aceitam, outros que não aceitam. E lá era bastante... a religiosidade era muito mais firme que hoje. Né? Hoje todo mundo é mais ou menos mente aberta. Não, você não quer crer, tudo bem. Mas continua convivendo. Entendeu? Mas claro que a gente não... Radical, né? Claro que a gente tem que continuar a orar, tudo. Não é isso que ele está falando, de parar. Mas ele está falando que vai ter divisão. Não adianta pregar um Jesus que só une as coisas. Não, ele é maravilhoso, não pode falar assim, tem que aceitar. Jesus ele teria dado... Não, ele teria calado o povo. Quando ele fala de dar a outra face, não é nesse sentido. A gente, não sei se eu já preguei ou não, já, né? Então, não tem, a gente sabe que tem nada a ver, não é a gente tem que ser esperto como a cobra, levar a paz da pomba. Mas a gente não tem que aceitar todas as coisas. É isso que ele está falando aqui. Vai ter as divisões, vocês não vão de aceitar. Vai ter divisões. Porque se fosse para aceitar, eu não falaria, então não vai ter divisão. Não teria divisão nenhuma. Se era para aceitar, não é? Além disso, não tenho medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que estará encoberto será revelado, e tudo que está segredo será divulgado. Então o seu dia de glória vai chegar um dia, seja na terra ou depois
mas vai vir o seu dia de glória. O que agora lhes digo no escuro, anuncie às claras. E o que eu sussurro em seus ouvidos, proclamo dos telhados. Você vê a diferença? Ele fala, vocês estão sabendo desses 12. Ele está falando para os 12. Nós, do povo de Jesus, cristãos convertidos, estamos sabendo. É como se fosse sussurrado, os outros não ouviram. Foi-nos sussurrado, porque os outros não ouviram, não sabem. Então vocês ouviram o que os outros não ouviram. Então agora vão proclamar isso para os outros. Proclamo dos telhados, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temem somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quem consegue matar mesmo, para nunca mais viver, é só Deus. É Deus que é dono do inferno. É Deus que mata definitivamente. Não são os que nos matam. Então, se de repente acontece alguma coisa com a gente vai ter nos dias de glória. Só que a gente não é besta para se jogar na goela do lobo. É isso que a gente tem que entender. Só Deus pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai, de Deus eterno. O pardal, naquela época, era um animalzinho para quem não tinha dinheiro para fazer sacrifício. Eles levavam para o templo, para o sacrificador, para fazer sacrifício. Hein? Quanto a vocês, até o cabelo da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhece em público, aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também me negarei diante de meu Pai no céu. Para concluir aqui, não imagine que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem diz isso é Jesus, não sou eu. Então, quem não prega isso, que é pregar só a coisa, o lado água com açúcar, água morna. Prega o que convém. A gente tem que ter lábia para poder falar para nossa família, às vezes precisa. Não estou falando de destruir, mas quando precisa ser falado, não, você não pode adorar essa coisa. Fala uma vez, não é para repetir todo dia, mas tem que falar um dia, não é? É como falou, foi um super bom exemplo quando a gente foi no aniversário da Ana, que foi o primeiro ano, o primeiro aniversário que vocês festejaram como convertido e batizado, o irmão não teve medo de falar. Bom, agora a gente, porque tem muitos que falar, a gente já até debochava, hein? A gente vai na casa dos irmãos agora. Mas é maravilhoso que a mensagem, vocês passam a mensagem. Se ninguém vê nada, nenhuma mudança na gente, então, o que aconteceu com a nossa nova vida? Nada. Não foi. A gente não renasceu. Então foi maravilhoso esse testemunho. Ele falou, não, a gente agora mesmo é assim, assado, mas nada mudou. A gente continua amando vocês, a gente continua com vocês, é assim que a gente tem que agir. Não se enclausular como monge, sumir. É assim que vocês levam o sal, a luz, para todos os amigos, os familiares. Maravilhosos. Agora, claro que tem muitos familiares que não vão gostar. Vai fazer o quê? Eu não vou perder minha fé, minha salvação por causa disso. É isso que ele tem que falar. Que ele está falando aqui. Seja esperto, não perca a fé por isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe. Claro que não veio, o propósito não é esse. Tem que entender. Mas através dele acontece isso. Infelizmente. A nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Isso ele está retomando, Jesus,
do Antigo Testamento, de Miqueias. Eu ia ler, mas para não prolongar, em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Ele já estava falando disso. Miqueias, naquela época, com Deus, em relação a Deus. Quem ama seu pai, Miqueias era um profeta, né? Quem ama seu pai ou sua mãe, mais que a mim, não é digno de mim. Wagner falou bem. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. É difícil, hein? Imagina o que a gente passou. Está escrito, quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Porque quer dizer que a gente não acredita que se acontecesse alguma coisa com meu pai, com meu filho, que é sobre um tempo que eu não vou reencontrar para a eternidade depois. Então eu tenho que acreditar nisso. Às vezes, é o fato de uma pessoa ser levada antes, não estou falando por causa de um tiro, ou de um. Isso aqui são. Mas é verdade, quando tem algumas coisas assim, que a gente ora, e que não acontece, pode acontecer, né? Porque o, o detentor final do milagre é Deus, não somos nós. Então, a gente faz tudo, está falado, que vai acontecer, vai ressuscitar, é tudo. Eu acredito que é uma questão de tempo, mas de repente, se não acontece, tem segredos que não nos são revelados, está escrito. Então, a gente tem que confiar, continuando confiando, e não jogar tudo fora por causa disso. Porque por alguns anos, isso aqui vai ser nada, é uma pisca de olho que a gente vive na Terra. Vocês já pensaram, todos nós, alguém se lembra de um familiar de mais de 300 anos para cá? Vocês se lembram do que eles fizeram? De 200 anos para cá. É bisavô, bisavô, pronto. O que ele fez? Quem era? Ninguém se lembra, né? Então, qual a importância que a gente tem da nossa vida aqui na Terra? Se não for por Deus, que Deus nos ama, é que Ele nos quer perto dele. Qual a importância da nossa... Nem a gente se lembra de nada. Você vai 150, 200 anos para cá, já acabou. Ninguém mais sabe quem era quem. Você sabe até o teu bisavô, talvez. Ou até o teu tataravô, não sei. Mas depois já não sabe mais quem era quem. Não, a gente sabe pela história. Mas assim, dos nossos lembranças, dos nossos familiares. O que ele deu o teu tataravô para você? Você lembra de onde que ele morava? Pode alguém contar? Ninguém conta isso. Então a gente tem que ser ciente que quando a gente vai embora, seja com 20 anos, 30 anos, 50 anos ou 120 anos, isso é nada. Não vai ficar nada na mente de ninguém. A gente tem um legado para nossos filhos, para repassar a palavra para nossos filhos, para nossos parentes. Hoje, para eles não entrar no esquecimento de Deus. Porque senão até Deus vai os esquecer. Aí a gente não vai passar de um produto descartável. Senão a gente vai ser produto descartável. Quem não está com Deus é um produto descartável. É isso que a gente é. É só Deus para dar um sentido na vida, ou, sei lá, se não tem Deus, qual é o sentido da vida? Nenhum. A gente pode entrar em filosofias mais escabrosas, mas não dá sentido para a vida, não. Só Deus. Só para falar que a gente tem que ser digno, hein? Do Senhor. Em primeiro lugar, e não digno de nenhum homem. Não é que a gente não tem que respeitar. Justamente tem que respeitar para ser digno. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Não é de morrer, nos jogar na goela do lobo, ou ir lá onde tem cortadores de cabeça de crente ou de cristão. É ridículo isso. Não é assim que ele está falando. Ele está falando de abrir mão dele. De a gente viver uma vida do mundo, para abrir mão dele. Então a gente vai perder a nossa vida. Mas não é para ir
Não, peraí, essa aqui ele tem que conhecer o pior. Tem uns que vão nos países árabes, sei lá onde, aí eles acabam sendo com a cabeça cortada. Mas será que é Deus? Eu estou me perguntando, será que é Deus que mandou ele para ir para o abate? Porque ele sabe que ele vai. Não tem. Isso aqui está na Bíblia. O próprio Jesus falou agora, não vai lá. Não vai lá, vai ser só problema. Vai no samaritano, vai ser só problema no samaritano. Não vai. Entendeu? Então, cuidado, sejamos espertos. Quem recebe vocês, receba a mim. E quem me recebe, também receba aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta, aqui ele fala de profeta, porque não tinha outro nome. Era Jesus o primeiro, hein? Os discípulos, os 12 primeiros. Ele não podia falar quem recebe um discípulo meu. Eles não sabiam nem quem era Jesus, era para anunciar a palavra. Então ele falava dos profetas, de Deus. Ele comparava os discípulos como os profetas de Deus, porque era a única comparação a poder cabível, entendido, a poder ser feita. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que o profeta, o discípulo. E quem acolhe, ou o bispo mais para frente, e quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Mas se alguém der um copo d'água fria, seja o menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Aí ele começa a falar dos seguidores dele, dos discípulos. Se alguém lhes der seja um copo d'água fria. Seja um copo de água, porque a água fria lá na época era água que era muito valiosa, porque é deserto, é quente. Então, receber um copo d'água fria refresca o corpo. Agora, hoje a gente falava, se jogar um copo d'água fria na cara, aí não é o mesmo sentido, dar um copo d'água fria. Mas lá era um sentido muito bom. Então, vamos ficar com isso, que a gente não pode ser visto como discípulos de um Deus que não vale nada, que é assim uma coisa que não tem valor, que foi chicoteado, foi. Mas não é só isso. Jesus não foi só uma pessoa chicoteada, judiada. Ele é o Rei dos Reis. E a gente é discípulo do Filho de Deus, quer dizer, de Deus. Então, uma coisa é a gente ver Jesus, pegar esse amor que ele teve para todo mundo, a gente tem que ter esse amor. Mas outra coisa é como ele nos ensina aqui, é a gente fugir de situações ruins. Para que não? Tentar a Deus, fala, não, você quer me bater? Em nome de Jesus, você está repreendido, o cara te enfiar um murro na cara. Porque isso aqui não é a palavra não ensina isso. Ela fala, não seja estúpido. Não seja estúpido, não vai provocar a ira nem das pessoas, nem de Deus. Então a gente tem que seguir a palavra. Como a gente falou hoje de manhã, tem que ser praticante. Quando a gente pratica o que Jesus nos ensina, a gente entra num outro mundo, que é um mundo espiritual, que não é mais um mundo carnal, de pensamento carnal, mas um mundo que pensa espiritualmente. É que tem a compreensão do que a gente lê. É como você leu hoje de manhã. É o contrário da pessoa que lê, fecha o livro e não pratica nada. Como a pessoa que vai na frente do espelho, sai do espelho, já não se lembra. Eu tinha feito meu penteado para a direita ou para a esquerda. Vou voltar lá para ver. Porque não pratica. Não sabe de nada. Não sabe do que está escrito aqui. Então ele tem que pegar o livro para ver, para saber. Porque na cabeça ele não tem nada. Então ele não consegue praticar e ter uma vida espiritual. Só tem uma vida carnal, porque não conhece a Deus. Certo? Então, muito obrigado, Senhor, por esse capítulo 10. E fecha esse ciclo, Senhor.